Esse é o podcast Áreas Contaminadas, um dos canais de divulgação científica da ECD Training. Eu sou Marcos Tanaka Reis, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos no ano 2 do podcast. Sigam a gente também no YouTube, canal ECD Training, no Instagram, @ECDambiental, no Telegram, canal Áreas Contaminadas. Assine a nossa newsletter e fiquem conectados. A trilha sonora foi composta pelos escalafobéticos Mauro Tanaka e Guilherme Durão, @Azalato-Sampa e @Guilherme.Durão. Nossa missão é fornecer conteúdo de qualidade para que vocês ganhem poder pelo conhecimento e ao mesmo tempo dar voz às pessoas do GAC, reconhecendo seu papel e importância pessoal e profissional. O podcast Áreas Contaminadas é um espaço aberto e democrático com opiniões diversas sobre temas ligados ao gerenciamento de áreas contaminadas e ao meio ambiente. Todos e todas são bem-vindos. O oferecimento é da ECD Training e dos colaboradores do Apoia-se. A edição é de Lilian Coreiaço Rios. Olá! Para todo mundo que está lavando a louça, arrumando os armários, viajando de férias, se é que alguém tem férias ainda, limpando a bota para mais um trabalho de campo, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Reis e esse é o episódio número 113 do podcast Áreas Contaminadas, o 26º do ano de 2022. O nosso podcast é editado por Lilian Coreiaço Rios e oferecido pelos nossos maravilhosos colaboradores do Apoia-se. O podcast Áreas Contaminadas conta com o patrocínio master da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para a investigação e remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Contamos também com os patrocinadores Ouro, a E-Consulting, o Laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions. E também contamos com o patrocínio Prata da LabCris Análises Ambientais. Agradecemos demais a companhia de todas e todos vocês. É uma grande honra para mim ter vocês aqui conosco. Como vocês já sabem, os nossos canais são mantidos com a ajuda financeira dos colaboradores financeiros no Apoia-se. Quem quiser e quem puder contribuir financeiramente conosco ajudará a ECD, é claro, e também ajudará toda a nossa comunidade. Para fazer essa contribuição financeira é só acessar o site apoia.se/ecdambiental. É relativamente simples e seguro, você pode escolher como vai pagar, se é com boleto, cartão de crédito, etc. E aproveitando aqui, gostaria de deixar públicos meus agradecimentos aos nossos colaboradores, que querem e que podem contribuir aí com a nossa ideia de compartilhar conhecimento sobre o gerenciamento de áreas contaminadas e também meio ambiente, ciência e economia, e de construir um mundo melhor e mais justo para todas e todos. Os nossos apoiadores financeiros atualmente são os seguintes: Juliana Mantovani, Larissa Macedo, Larissa dos Santos, Leandro Freitas, Leandro Oliveira, Lilian Puerta, Luana Fernandes, Luciana Vaz, Luiz Ferreira, Marina Mello, Mariluz Gomes, Paulo Negrão, Pedro Astolfi, Rafael Godoy, Renato Kumamoto, Roberto Costa, Rodrigo Alves, Sandra Pacheco, Sérgio Rocha, Silvia Almeida, Tamara Dias, Tatiana Citolini, Tatiana Grilene, Thiago Soares, Wagner Rodrigo, William Taquia, Joyce Cruz, José Gustavo Macedo, João Lemos, João Paulo Dantas, Guilherme Corino, Gilberto Vilas Boas, Heraldo Jaquete, Heitor Gardenal, Felipe Ferreira, Felipe Nareta, Fabiano Rodrigues, Diego Silva, Daniel Salomão, Daiane Teixeira, Cristina Maluf, Calvin Ost, Bruno Bonetti, Bruno Bezerra, Bruno Baltazar, Bruna Fiscuc, Beatriz do Cassac, Augusto Amável, Átila Pessoa, André Souza, Alain Humberto, Alisson Dourado e Ábila de Moraes, além de 7 apoiadores anônimos. Muito obrigado a vocês, que são os principais responsáveis pela manutenção dos nossos canais de divulgação. Gostaria também de convidar vocês a ouvir os episódios do Screening de Notícias. Nesse momento temos 4 episódios no ar. É um mini podcast lançado para comemorar os 2 anos desse nosso querido podcast Áreas Contaminadas. No Screening de Notícias, eu e a Lilian conversamos sobre as principais notícias do GAC, de meio ambiente e de economia, como se fosse a newsletter, mas em formato podcast. Espero vocês lá. Outro aviso importante: estão abertas as inscrições para o processo seletivo da 3ª turma de pós-graduação em gerenciamento de áreas contaminadas no SENAC. As aulas serão, em sua maioria, presenciais aos sábados, e o curso tem duração de 1 ano e meio. Informações no site sp.senac.br. Bom, no episódio de hoje eu converso com Calvin Ost e Leandro Oliveira, 2 grandes nomes da inovação no mercado de GAC, 2 grandes inconformados, para falar justamente de inovação. Além dos conceitos básicos, eles falam aqui de como o inovador deve lidar com o ambiente corporativo e vice-versa, como o ambiente corporativo deve lidar com o inovador. De como se comunicar, quais são as tendências para o GAC, quais são os perfis profissionais mais desejados e dão várias dicas legais para melhorarmos o nosso ecossistema. Mas é isso. Vamos ao episódio. Fique agora com as palavras de Calvin Ost e Leandro Oliveira. Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar de um tema inovador. Nós vamos falar aqui de inovação. Eu estou aqui com 2 caras ilustres na inovação, Calvin Ost e Leandro Oliveira.
Calvin, Leandro, bom dia, boa tarde, boa noite. Fala, Marcão. Obrigado pelo convite, cara. E aí, Marcão, obrigado aqui pelo convite. Vamos falar um pouquinho aqui da nossa segunda paixão também, que é inovação. Sim. O Calvin esteve com a gente aqui no episódio 9, né, do podcast Áreas Contaminadas, depois esteve naquele episódio sobre o sistema de dados ambientais. E o Leandro esteve no episódio 26, Leandro Leonardo, e no episódio do conflito de gerações. Então vocês já os conhecem, quem não conhece, ouçam esses episódios anteriores. De lá para cá, então, um breve resumo, o que vocês estão fazendo hoje dentro do GAC, Calvin e Leandro, em que empresa vocês estão, que funções vocês ocupam e o que tem a ver a função de vocês, ou o cargo de vocês, ou vocês mesmos, com inovação no GAC. Boa, Marcão. Aqui Calvin falando. Hoje eu estou aqui representando, né, a Cetrel, assumi uma posição recente de liderança de um grupo que a gente chama aqui internamente de Digital Center Innovation, né? Esse Digital Center, de fato, é o grupo aí que apoia com soluções inovadoras e digitais, ou digitais, né? Porque a inovação pode passar pelo digital, mas também pode não passar pelo digital, já começando aqui nosso bate-papo. E, de fato, olhando, né, para dentro e para fora de casa, né? A Cetra é uma empresa que trabalha aí com a parte de GAC de forma muito forte, mas também tem plantas industriais. Então, a gente tem uma digitalização do GAC, aí o que a gente brinca como GAC 4.0, né? Mas ao mesmo tempo também que a gente tem um processo forte e intenso dentro de casa para criar a nossa própria transformação digital. Eu ainda continuo na Arcades, né? Então, a Arcades, eu acho que dispensa apresentações, né? Eu acho que o pessoal do mercado conhece bem a nosso posicionamento, né? A gente fala um pouquinho. Bom, do último para cá, eu acho que eu estava como supervisor, agora eu estou como coordenador. Só que eu tenho uma função também criada recentemente tem um nome bonitinho em inglês, que é Environmental Service Leader, que basicamente envolve olhar para os nossos processos internos, né, de toda a área ambiental, né, também incluso o GAC, então, mas além de GAC tem outras áreas, mas a minha função é principalmente entender o processo, tudo que a gente faz, desde do berço, assim, desde a parte mais operacional, e ver pontos de melhoria de como que a gente pode fazer uma coisa melhor, ou mais inovadora, ou mais eficiente, e traduzir isso em números, né, para a diretoria, para ser expandido para a liderança, e até globalmente também, se pode ter alguma coisa legal fora de outro país que adotam, a gente fazer aqui. Então, isso que o Caio falou, não necessariamente só inovações digitais, até porque tem o Daniel Anton, que vocês devem conhecer também, que é líder de inovação digital, mas qualquer inovação da parte ambiental acaba que eu vou acabar vendo assim nessa minha vivência, nesse meu cargo novo aqui, que eu estou adorando fazer parte dele. Legal. Bom, então vamos pro básico aqui, porque eu também não sou um expert na inovação. O que é inovação? O que é inovação no GAC? Vocês vão criar um óculos de realidade virtual para dentro do GAC? Vocês vão criar um drone subterrâneo? Vocês vão criar um Second Life, um metaverso do GAC? O que é inovação aqui, nesse nosso contexto? Nossa, pera aí, esse aí que você já falou, essa sua frase foi maravilhosa, quem puder vota. O que é inovação? Vocês vão criar alguma coisa, você repetiu criar umas 3 ou 4 vezes. O grandíssimo Murilo Gun, quem puder depois seguir ele, veja, ele é um inovador um pesquisador de criatividade. E tem uma frase que é dele, então não vou me apropriar dela, que é: inovação é criatividade que emite nota fiscal. Então é isso. Se você pegar e criar alguma coisa, se for um processo criativo, né, você cria alguma coisa, alguma solução, tudo mais, que dá para ser vendida, tem um valor agregado, chama inovação. Então é isso. Então, inovação é a criatividade aplicada para o mercado, para o negócio, enfim, para emitir nota fiscal. Excelente. Até complementando o que o Leandro falou, né? Estamos completamente alinhados no conceito de inovação. Inovação, conceitualmente, é algo que dá um impacto mercadológico, né? Então, veja, iPhone foi uma inovação? Sim, com certeza. Teve um impacto mercadológico bizarro, né? Quebrou toda uma linha existente, um conceito, e trouxe outro. Os Teslas são uma inovação? Certamente. Teve um impacto mercadológico, tanto é que hoje a Tesla vale muito mais do que as outras montadoras todas somadas, né?
Se a gente trouxer para o conceito, é interessante, né? Porque muitas palavras se confundem com inovação no final do dia. Pô, descoberta. Os portugueses descobriram o Brasil, né? Aquela frase que até hoje a gente nem usa mais nesse sentido, né? Mas ele descobriu algo que já existia, que já estava lá, né? Uma descoberta tem isso. A descoberta de um artefato arqueológico, é algo que já estava lá, não foi nada que não existia antes. Outro termo que se confunde muito é invenção, né? Santos Dumont inventou o avião. Ele inventou, mas aquele momento, aquela invenção dele teve um impacto mercadológico naquela hora? Não, né? Não teve. Depois vieram aí as empresas que tiveram, de fato, impacto mercadológico. Então a gente vai se confundindo alguns termos. Mas, de fato, né, como o Leandro falou, inovação, às vezes há literaturas que falam que tem a ver com melhoria contínua, né? De fato, olhar para algo que já existe e melhorar aquilo que já existe. Eu não concordo muito com esse termo, eu prefiro muito mais, né, essa linha que o Leandro falou, que é tive um impacto no mercado, né, monetizei alguma coisa que é uma novidade, isso de fato é inovação. Legal. Alguns termos aqui para a gente tentar entender também, para nós leigos tentarmos entender. O que é uma startup? Se isso tem a ver com inovação, porque no olhar do leigo, a startup é a empresa que faz inovações ou que vive de inovações. É isso mesmo, não é? O que é uma startup que tem a ver com inovações? O que é uma startup que é um unicórnio? Que eu ouço falar assim, olha, aquilo é um unicórnio. Deve ser uma coisa boa, imagino. Tem um lema que o pessoal de startups e imagino que de inovação falem, teste rápido, desenvolva rápido, erre rápido e teste novamente. Pivotar. Escalável, né? O que é tudo isso daí, se realmente tem a ver com inovação? E situa aí o nosso pessoal aí Vou dentro falar dessa história. umas palavrinhas, né, Calvin? Tem esse dialeto, vamos falar assim, dos startupeiros, né? Que é startup, né? Vou falar meu conceito primeiro, Calvin, que, enfim, existe N conceitos, né? Mas o que eu acho que para mim é mais aplicável, que eu entendo melhor, startup é uma empresa que tem um modelo de negócio diferente do convencional, então alguma coisa que sai fora da linha do que é comumente feito. E essa linha, né, essa forma que ela opera, esse business aleatório que ela faz, né, tem que ser necessariamente escalável. É isso. Então, se é uma empresa diferente, mas ela não é escalável, E o ela... que é escalável, então? O que é escalável? Calvin, tenho Vamos lá. prazer. O escalável é quando a próxima interação de um produto ou de um serviço custa menos ou produz mais do que a interação anterior. Então, uma nova licença de um software, o custo marginal dela vai ser menor do que aquela licença anterior. Né? É assim que Microsoft, as FANGs, né? Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google, que elas ganham, né? Tudo isso que elas ganham, porque sempre a próxima iteração é mais barata ou mais produtiva do que a anterior. Imagine como se fosse uma coisa exponencial, né? Certo. Então, se uma produção tradicional, vamos falar assim, uma empresa tradicional, para fazer alguma produção de, vamos falar, uma fábrica, vamos lá, vamos ser bem prático. Uma fábrica para produzir tantas peças de carro depende de tantos funcionários. Para produzir o dobro, ela tem que quase dobrar o de funcionários, sabe? Então, alguma coisa assim, uma coisa que seja bem relacionada com o que produz. Certo. Aí, seguindo o que o Carlos falou, uma coisa escalável eu consigo com um grupo muito enxuto, um grupo pequeno, fazer uma coisa que tem um impacto gigantesco, que tem um valor econômico gigantesco, e isso é a escala, né? Consiga crescer 100 vezes, 1000 vezes, sendo que eu aumentei poucas unidades dos meus colaboradores. Vamos Você pensar assim. dobrou, mas multiplicou por 10. Você dobrou Isso, aqui o insumo e multiplicou por 10 o resultado. isso. Então, uma coisa bem exponencial. E aí, já falando o conceito que você perguntou também, o que é um unicórnio? É a startup que atinge 1 bilhão em valor de mercado. Então, temos alguns unicórnios aí do Brasil, essa lista também está sempre atualizando e tal. Dá para falar alguns, iFood, Nubank, de cabeça. Vai lá, Calvin. Tá tão quente esse mercado que tem tantos se criando e tantos deixando de ser que eu não vou nem me arriscar. Tem os brasileiros, tem os globais, Uber vocês devem conhecer e tal, enfim. E daí tem N empresas que são os unicórnios, que são as mais valiosas, que eventualmente um milhão, mas são poucas, né, que conseguem inovar a ponto de crescer tanto no mercado para ter uma representatividade na nossa vida.
Vide esses que eu falei, a Uber, que já está super integrado na sociedade, o iFood também, que está super integrado, que conseguiu crescer numa velocidade absurda, tem um valor de mercado gigantesco, com uma equipe que não é tão grande, vamos pensar assim. E Então, isso é uma coisa escalável. na prática, acho que assim, um ponto que eu vejo que é o poder da startup, na verdade, não é nem ser inovadora, nada disso, né? Para mim, o poder da startup está nos métodos que elas usam de trabalho, né? Que podem ser transitados para as empresas mais robustas, maiores, né? E de fato, né? Quando vamos contratar uma startup. Por que quer contratar uma startup? Porque, em tese, ela produz rápido, ela entrega rápido, está sempre mostrando valores muito rápidos. E aquilo que você falou, ela erra rápido. Né? Métodos tradicionais que a gente usa por aí, a gente pode chamar o método de gerenciamento cascata, em geral, você só vai ver que você errou quando você entregar seu produto lá no final. E todo o ciclo, né? A cascata, a gente lembra do Planner, né? Não sei quem já trabalhou com Planner aqui, mas aquele gráfico gigante do Planner. É mais ou menos, se a gente olhar para aquilo, a gente lembra do método de gerenciamento em cascata tradicional. Em geral, o primeiro método mais utilizado pelas startups, que pode ser, né, trazido aí em vários contextos, a gente pode usar no nosso dia a dia, é o método ágil. Lá, quando foi criado esse método, teve um manifesto ágil, e dos grandes itens do manifesto é justamente esse. Cara, se é para você errar, que você erre sim, mas que você erre rápido, e corrija a rota rápido, né? O método ágil ele é muito utilizado hoje, principalmente por times de desenvolvimento de software, de TI, né? Mas não necessariamente, né? A gente pode colocar agilismo em muitas coisas, né? Existem algumas coisas interessantes no método ágil, né? Que é onde surge aquele monte de nome bonito, né? Que o pessoal de inovação fala bastante, e que quem não é, né? Parece meio que um mundinho à parte, igual CrossFit, assim, né? Isso é. A abdominal tem um nome específico, né? Enfim, aqui também tem coisas que têm nomes parecidos com o que de fato acontece no dia a dia, mas no fundo, o ágil tem uma especificidade que é o que torna ágil, né? A gente tem cerimônias no ágil. Cerimônias de reuniões, tá? Então a gente vai ter reuniões diárias, que o pessoal chama de dailies, usa o Scrum, que nada mais é que um post-it sendo movido, estou fazendo isso hoje, não estou mais, concluir, né? Enfim, então essas dailies são onde as pessoas de fato falam, estou fazendo isso, tenho esse roadblock, Scrum Master, me ajude. O Scrum Master é a pessoa que está ali para ajudar a remover esses roadblocks, né? Basicamente é o cara que tira os problemas, lá, o gerente do projeto, coordenador, né? É um outro nome. A gente tem outras cerimônias, a gente tem os sprint plannings e sprint reviews. Sprint é uma corrida, né? Você dá um gás. Em geral, o sprint significa um tempo que você está desenvolvendo para fazer alguma atividade. Pode ser uma semana, pode ser 2 semanas. Sempre são curtos, porque a gente quer que as entregas sejam rápidas. Então, os sprints, espera-se que no final do sprint tenha alguma entrega sendo feita, né, uma pequena entrega. E a gente planeja esses sprints. O que a gente vai, daquele backlog gigante de coisas, aquele monte de atividade que a gente tem, o que a gente vai de fato fazer nesse sprint. A gente chama de sprint backlog. Então, a gente já tira o backlog, entende o que a gente precisa fazer de fato. Os times vão lá e correm, né, fazem o sprint, correm, no final entregam essa pequena solução incremental aí, né, e mostra isso pro PO, né, o Project Owner, né, o gerente, né, o cara lá, o cliente, o gerente, mostra isso, o cara fala, olha, isso aqui não foi legal, ajusta o rumo, ou isso aqui funcionou muito bem, agora a prioridade não é mais essa, é essa. Então vê que o agilismo na prática está em a gente sempre estar muito próximo do cliente, e as cerimônias elas acontecem obrigatoriamente nos tempos que elas têm que acontecer, nem que for para você chegar lá com a cara lavada e falar assim, não fiz nada. E às vezes isso ajuda muito, né, inclusive. Então você está próximo do cliente e fazendo entrega rápida e pequena. Tem uma cultura, né, e eu passei por isso muito tempo na minha vida, não, eu quero entregar um negócio perfeito. Por favor, não, vamos entregar algo, né? Vamos entregue algo, entregue sempre e vá corrigindo a rota de acordo com o que o seu cliente ou o seu PO ou seu gerente, né? Enfim, qualquer nome que seja, vai te direcionando. O agilismo tem isso. Tá Uma próximo do cliente, coisa entregando rápido.
E isso que o Caio falou é genial, porque isso já está no nascimento da startup. Ela nasceu com um propósito, que é uma solução, né, que é isso, e ela tem que correr para essa solução, ela tem que ser rápida para isso. Então, para fazer uma pequena comparação, imagine que uma grande empresa do mercado, que é um Titanic, vou querer inovar, tipo, não é o foco, tem N outras coisas acontecendo, mas vou querer uma inovação, ter que mudar para uma direção. Para manobrar um Titanic, Aham, é um tempão. E a certo. startup, por ser assim, rápido, assim, dessa forma, é fácil dar dessa mudada de direção, adaptar o modelo de negócio, adaptar, a solução vai dar certo aqui, pivota a ideia um pouquinho para o lado aqui, que é basicamente mudar um pouquinho a direção da ideia, e dar uma adaptada e consegue ter essa manobrabilidade muito maior que uma grande empresa. Então, eventualmente, acontece muito isso, que grandes empresas, que são grandes Titanics, que têm essa vontade de inovar, não são elas de fato que inovam, mas elas contratam startups ou criam um ecossistema para crescer startups próxima delas, e ela eventualmente adquire parte dessa empresa, ou, enfim, usa o ecossistema para ela se beneficiar. Então, usa essa agilidade da startup para ter essa inovação na área de atuação. Esse é um outro termo interessante do ecossistema de inovação, ecossistema de startup. A gente ouve também isso. O que é o ecossistema de inovação? Boa, legal. O ecossistema, Marcão, é toda a parte quando a empresa olha para fora dela mesma. Algumas pessoas chamam isso de Open Innovation, né? É os parceiros ou aqueles externos que podem me ajudar a conquistar meus objetivos e superar meus desafios. De forma geral, né, a gente tem aí o que a gente chama um pouquinho de horizontes de inovação, tá? Esses horizontes é muito interessante a gente saber que eles existem, porque às vezes as empresas podem olhar para elas mesmas e falar assim, não, eu não tenho competência para inovar. Olha lá, puxa vida, o Leandro, o Calvin trabalham em grandes empresas, essas sim podem inovar, a minha Certo, não pode, né? certo. Os horizontes é um conceito técnico, né, que quando a gente começa a estudar de inovação a gente aprende, que eles se dividem basicamente em 3 horizontes, né? Horizonte H1, H2, H3. A gente sempre olha para os horizontes olhando para as competências que a nossa empresa tem, né? Os nossos ativos, as nossas competências. Se a gente colocar isso no eixo XY, põe as competências no eixo X e põe no eixo Y se o mercado ou os consumidores já estão aderentes, se eles já gostariam de ter esse produto sim ou não. Então, se a gente for olhar para H1, são competências que a minha empresa tem e mercados que a minha empresa atende. Quando a gente olha para o H2, são as nossas, que a gente chama das nossas subjacências. É uma competência que eu ainda não tenho, mas que eu tenho como trazer. É um mercado que ainda não atendo, mas eu tenho como atender. E o H3, assim, é uma competência que talvez nem exista no mercado hoje. Um mercado que nem exista hoje. Então, quando a gente começa a inovar dentro do H1 é tranquilo. As empresas, de forma natural, conseguem. Quando olham para o H2 e para o H3, principalmente para o H2, é onde vem os ecossistemas. Porque assim, pô, é uma competência que eu não tenho, mas eu sei que aquela startup tem, eu sei que aquele parceiro tem, eu vou falar com a turma do IPT, do Senai, enfim, essa turma pode me ajudar. E aí toda essa dificuldade que eu tenho para construir essa competência ou entender como funciona esse mercado, ela abre esse meu H1 abre o leque, né? Veja, né? Então ele vai e começa a permear o H2. E aí é onde eu consigo, de fato, capitanear e trazer para, de fato, para o core, que é o H1. Mais ou menos assim que funciona essa questão de como a gente observa os horizontes. E a provocação é, puxa vida, veja que a sua empresa ela tem um H1, por natureza, né? E você pode inovar dentro desse H1. Sim. Talvez seja mais fácil, mais difícil, mas né, você pode sim. Obviamente que H2 e H3 tem que ter né, um plano aí, uma equipe que de fato consiga fazer essas pontes, passando inclusive pelo Open Innovation, né, por olhar para fora de casa e conseguir fazer essas pontes, que pode parecer simples, mas não necessariamente é. Uma coisa interessante é que o mercado de GAC, né, nos últimos anos, tem de fato construído muito dessas pontes. Vide aí né, tudo que a gente passa com o Senac, né, que tem conseguido fazer muito né, desse papel de um construtor de pontes e criador né, desse ecossistema de GAC, que eu entendo que já existe. Pode, obviamente, ser
alimentado mais e mais, né? Mas com certeza já está ali. Não, interessante. Eu falei num podcast recente, né? Não sei quando é que esse aqui vai ao ar, mas eu falei no episódio 104, se não me engano, 105, sobre o mercado de trabalho no GAC. E lá eu digo que o GAC, em geral, né, é uma grande linha de montagem. Então tem o cara que pega lá os dados, joga esses dados para algumas pessoas que interpretam esses dados, que manipulam os dados, que tratam, e alguém que produz o produto final, que é, em geral, um relatório. Então isso aí, a linha de montagem vem lá do Taylorismo, do Fordismo, é exatamente o oposto do que vocês estão dizendo. Não tem nada a ver com inovação, a linha de montagem. Eu disse no episódio que o GAC parecia uma linha de montagem, mas vocês vêm aqui para dizer que não deve ser assim, que não é para ser assim, que pode ser de outra forma, é melhor que seja de outra forma. Como vocês se inserem sendo inovadores dentro de um mercado que eu vejo como uma linha de montagem? Eu não compartilho essa visão não, tá, com você. Eu acho que o mercado é bem... E nós aqui dentro do GAC queremos entregar o relatório que o cliente quer, ao mesmo tempo que a gente segue umas regras do órgão. Se o órgão fala A, a gente muda. Se o órgão não fala A, a gente segue fazendo aquilo e a gente tenta fazer o mais barato dentro da regra do jogo estabelecido. E isso é a linha de montagem. Eu vou até dar um passo a mais, assim, acho que o cliente quer a solução do passivo. Sim, pois não. Ele quer a redução do risco. E aí é onde entram alguns pontos interessantes, né? Eu vou trazer, por exemplo, talvez uma competência que está muito em voga quando se fala em inovação no mercado, que é o IoT. Né? O IoT, Internet of Things, Internet das Coisas, basicamente é o que a gente conhece aí por telemetria, né? A telemetria, mas aí conectada com dispositivos que... O conceito de IoT é que seja mais barato, né? Que consiga atender melhor algumas demandas, mais simples, mais pontual. Então, para o GAC eu vejo isso com uma força muito grande, que é você ter conectado dispositivos inteligentes aí no seu campo, adensando muito sua malha, uma vez que a IoT espera-se que seja mais barato, né? Vou reduzir meu risco do cliente porque eu vou conhecer uma malha mais adensada, por exemplo, né? Entendo muito, né, essa questão de como é o modus operandi no mercado, né? E de fato, né, a gente faz e entrega resultados contundentes usando os métodos tayloristas, vamos dizer assim, de linha de montagem, e nada tira o mérito disso, né? Mas é aquilo, né? Pode ser que dali a alguns anos chegue uma empresa com um método completamente inovador que vai conseguir chegar num custo razoável para o cliente, entregando com as mesmas soluções que é a remediação do passivo, né? Ou a redução do risco, de forma muito otimizada. Para que isso aconteça, tem uma visão, primeiro, das consultorias, segundo, do cliente, terceiro, dos órgãos ambientais, né? E aí eu vou dar até um contraponto disso tudo que eu falei. Puxa vida, será que o órgão ambiental vai aceitar a medição de um IoT? Né? Esse é um ponto a ser considerado. Pode ser que sim, né? O que impede, né, de aceitar, se de fato a gente conseguir ali atestar, comprovar que aquele IoT está dando um bom resultado, o que impede do órgão ambiental aceitar isso, né? Mas, enfim, acho que são temas bastante sensíveis para o nosso mercado, que é um mercado que, por nosso cliente, ele olha como um custo, não como uma receita, né? Não Sim. é produção, é custo, cai na linha do orçamento, que é a linha vermelha, né? Não é a linha azul. Então, são construções que têm que ser feitas, né? Em conjunto com o cliente, com órgãos ambientais. A gente sabe que existem, né, clientes muito mais propensos à inovação, a testar novas técnicas, outros clientes que não são tão propensos, que a gente tem que ter, né, um poder aí de argumentação muito maior, mas que de toda forma, né, acho que a gente vê, puxa vida, né, você está aqui, Marcão, faz algum tempo no mercado, nos últimos 10 anos, o que a gente viu de novidade acontecendo, Não, com de inovação. certeza, sim. Então é um mercado que ele é aberto a isso. Talvez, quando a gente traz, né, o termo inovação, pô, vamos pensar em alta resolução, MHPT, aí não, isso eu falo, mas inovação eu não falo. Mas, poxa vida, o MHPT foi uma puta de uma revolução ali na época que ele aconteceu, né?
É uma baita de uma inovação. Então, acho que tem um pouco dessa linha, assim, às vezes a gente é avesso aos novos termos, mas que de fato o mercado faz, ele tem feito e ele é muito sedento por isso. Uhum. Vai lá, Leandro. Desculpa interromper você, Leandro, mas você ia dizer que você não concorda com a linha de montagem e já emenda essa discordância com a história da inovação. Não, eu já vou linkar com os pontos do Calvin também, vamos ver se eu respondo. Isso que você falou do mercado, né, até aproveitando assim, aproveitando, não, que foi brilhantemente falado, mas tipo, o ponto do mercado, entender bem as regras do jogo do nosso mercado, eu acho que é uma coisa essencial, sabe? Porque o nosso mercado ele não funciona. Quando a gente fala de inovação, né? Beleza, vamos usar o exemplo do iPhone. O iPhone novo, se sair um ano que vem um iPhone melhor, que vai ser mais caro, ele ainda vai ser vendido, porque ele já tem a comunidade lá de fãs que compram, que era uma coisa melhor, não quer nem independente do saber preço. quanto vai custar, né? Não... Exatamente, porque é melhor e às vezes nem vai usar o benefício que o iPhone novo trouxe. Mas, enfim, o mercado é sedento por isso, ele exige, quer e paga. O nosso mercado, seguindo o que o Carlos falou, é uma resposta a uma demanda que não é um desejo do cliente. Na verdade, o cliente tem N problemas para resolver e surgiu mais um problema para ele. Então, ele não tem essa vontade de pagar caro, porque é um custo, vamos entender assim. Então, nosso mercado, ele, se vier com um discurso de inovação que vai ser necessariamente mais caro, que todo mundo, com certeza, todo mundo já ouviu isso aqui, já tentou bolar uma ideia nova de investigação, mais com alta resolução, uma coisa diferente, ficou mais caro e depois quebrou a cara. Todo mundo que já passou por isso. Então, tipo, o nosso discurso tem que inverter um pouco os valores, né, que está muito associado ao custo. Então, vamos inovar para melhorar o custo e para ter um resultado melhor, porque às vezes no longo prazo vai se pagar. Então, falando da telemetria que o Calvin falou, isso veio brilhantemente no sistema de remediação, porque entre sair uma pessoa de uma base, pagar o carro, gasolina, vai ao local, entra na empresa, que demora, não sei o quê, para fazer uma medição todos os dias, ou sei lá, poucas vezes por semana, tem um custo gigante. E o sensor, que é o que se utiliza, né, em quase todos os sistemas, já atingiu um preço razoável que viabiliza ele financeiramente e entrega um resultado melhor. Então, é viável financeiramente, entregou o resultado melhor, o mercado adota, já é automático, assim, já entra. Então a gente tem que ter sempre em mente que a inovação tem que, no nosso mercado em particular, tem que se pagar, tem que sempre estar com esse viés do custo aí setado. E pensando como um todo, né? O que o cliente quer? Ele vai querer solucionar o problema dele com o menor custo, o menor tempo possível. Conseguiu colocar uma inovação e defender isso mesmo, é uma vantagem. Que é um pouco difícil para nossa área porque tem muitas incertezas. Então, às vezes, a gente vai e tem um custo, aí depois tem um ano seguinte, outro não, a investigação é o seguinte, vai ter um pouquinho mais de custo, vai ter um pouquinho mais de custo. A ideia é muito difícil. Você não tem como saber se você realmente economizou ou não, né? Se você fosse usar outra coisa. E o cliente só viu o custo, porque eventualmente ele até saiu da empresa, entrou outro cliente e está pagando de novo. Então, tipo, ele nem viu o benefício do investimento que ele fez. Então, entender bem as regras do nosso jogo, assim, eu acho que é bem importante para a gente saber como inovar e como que vai vender essa inovação. E se de fato é possível, porque tem casos que não é. Tem casos que seria muito legal se tivesse uma inovação, uma coisa aqui nessa área, mas infelizmente ela não foi viável. Então, você falou na adaptação, né? Em adaptar ao mercado, Leandro. E por isso que esse exemplo que vocês deram, a telemetria da remediação, é um negócio imediato. É uma inovação que é claro que vai ser aceita. É melhor e é mais barato. E é mais barato porque esse custa 10, esse custa 5. Então é mais barato. Tem algumas inovações que não são tão fáceis de comprovar. E vocês acham que o nosso mercado é particularmente mais difícil da inovação se adaptar? Ou quem faz inovação no nosso mercado tem que se adaptar mais? Como é que vocês veem essa adaptação da inovação ao mercado? Como é que você pode convencer um cara que uma inovação de agora vai dar um resultado daqui a 10 anos? Acho que entra bastante vamos colocar alguns players, né? Para as consultorias, né? Que são, né? Que de fato que está oferecendo a solução. Inovar
ou pensar numa solução que seja mais cara, envolve, enfim, custos e riscos, vamos falar assim. Então, para você elaborar uma coisa nova, igual que o Caio comentou, né, de IoT, tecnologias inovadoras assim, até essas mais contemporâneas, elas têm um custo de desenvolvimento e o risco de dar errado. Então, colocou o custo e o risco, tem empresa que não tem um porte, né, não tem um caixa que está disposto a arriscar isso e mantém a metodologia tradicional, enfim, que também tem resultado, não vamos falar que não tem, porque tem resultado, e essa empresa ela consegue se manter no nosso mercado ativa. Sim. Tem outras áreas que não, se a empresa não seguir inovação, se ela fizer uma coisa muito bem, essa aqui é clássica, todo mundo deve ter falado. Uma empresa faz uma coisa muito bem, mas ela não inova, vide Blockbuster, ela entregava fita muito bem, entregava filme muito bem, mas ela não inovou. E veio a outra e matou ela. Então, no nosso mercado, mesmo as que não inovam, elas ainda conseguem se resistir por muito tempo, porque, de modo geral, não tem uma mudança abrupta a ponto de matar essas empresas, que não é nem o que a gente quer, né? Porque o ideal é que todo mundo inove e cresça, mas não acontece de forma tão repetida no nosso mercado. Você compartilha isso, Não, Calvin? vou até compartilhar, assim, acho que tem tecnicamente, quando a gente fala de inovação, tem toda uma aula, né, que existe, que fala de modelos de inovação, né, e esses modelos, a gente pode pensar nesses modelos dentro de uma empresa, dentro de um mercado, né, é muito óbvio que o nosso mercado, ele não é parecido com telecomunicações, o mercado, as FANGs que eu falei agora atrás, né, Facebook, Amazon, as empresas de tecnologia, o setor bancário, né? Esses caras, eles de fato são o que, como modelos de inovação, o que a gente chama de pioneiros, aqueles que vão lá e saem na frente com alguma questão, né? Isso é um modelo, é isso, Calvin? Modelo? É um modelo. Ser um pioneiro é um modelo É da um sua modelo, inovação. Tá. exato. Existem outros modelos, né? O modelo que eu vejo que o nosso mercado às vezes toca é o modelo que o pessoal chama de fast follower, é o seguidor rápido. Então é um mercado que vê uma inovação acontecendo e boa parte das nossas inovações a gente vê acontecendo aonde? No mercado de petróleo, no mercado de mineração. A gente vai lá e segue muito rapidamente o que esses caras fazem, aplicando as condições que o nosso mercado exige, né? Existe um outro modelo ainda, que é um modelo que algumas das empresas adotam, né, do nosso mercado, que é o modelo defensor. É um modelo que se protege, é um modelo reativo e que tem ali, né, vamos dizer assim, uma galinha dos ovos de ouro, e ele fica defendendo para que nada impacte, né, esse mercado. E a gente tem posturas assim no mercado que são posturas, inclusive, avessas à inovação, que vão bater de frente forte com quem estiver ali no lado pioneiro da parada, né? Eu vejo que o nosso mercado ele está situado muito nesse modelo defensor, fast follower, está migrando, eu acho, ali a gente vê posicionamentos mais de um lado, mais de outro, e para algumas iniciativas muito pontuais, às vezes sim é pioneiro, mas para muitas coisas muito pontuais, tá, Marcão? Então, o grosso do mercado está mais para o não pioneiro, né? E vocês trabalham como pioneiros dentro das empresas de vocês. Então, vocês têm um time, vocês fazem parte de um time de pioneiros dentro da empresa de vocês. E aí, pelo que eu sei, são muito poucas empresas que têm grupos como o de vocês. E como é que vocês se situam dentro da empresa? Vocês podem errar rápido lá também, corrigir a rota rápido, ou se você errar, vocês tomam uma lambada na cabeça? A lambada sempre vem, né? Mas todo mundo está ciente dos riscos, assim, e também tem a próprio qual risco a gente vai assumir, né? Em cada solução tem um risco e retorno, né? Então, às vezes tem um risco muito alto, mas é um investimento muito baixo. Então, tudo bem, não vai ter perigo nenhum, não vai ter um prejuízo financeiro muito grande. E cada ideia, né, implantada, creio que seja assim também com você, né, Calvin? Enfim, tem pitch, a gente tem que falar de que é pitch ainda. Isso. Você faz um pitch, se defende, se estrutura uma ideia, Calvin depois explica brilhantemente, mas vamos lá. E daí, enfim, se defende de uma ideia interna, tanto uma coisa que nasceu interna, que acontece muito, assim, né, porque você está direto no processo, você acaba enxergando um ponto de melhoria, seja digital, seja usando software, qualquer coisa assim, ou até um modo de fazer, é uma inovação que precisa ser defendida. Então, quanto maior a empresa, imagina que tem
várias camadas, né, para você superar. Até fiz um post disso no meu LinkedIn uma época. Então, camadas para você superar, para você conseguir implantar uma inovação, pessoas para se convencer, mudar uma estrutura. Se for uma coisa densa, obviamente mais trabalho, mas costuma ser assim. Em empresa mais, né, menor é uma coisa mais rápida de se fazer. Mas enfim, tem modos de se defender, de argumentar para essa ideia existir. E creio que as empresas têm os times dos inovadores, algumas delas, mas tem as pessoas inovadoras, que todo mundo tem uma empresa aí, mesmo que grande, pequena, que tem as pessoas que são mais os malucão aí. Então, essas pessoas, eventualmente, eles acabam tendo um comportamento, né, desse tipo, assim, que acaba motivando até uma empresa menor a inovar dentro do seu perfil de risco. Eu acho que esse ponto que o Leandro falou é interessante, né? A gente tem os inovadores, essa competência, né? E a minha sugestão aí para quem está ouvindo o podcast e vê uma pessoa mais inovadora, né? Pensar numa figura, né? Pensar que tem uma tábua cheia de prego martelado ali e um preguinho que está saindo para fora, né? Aí ele vai lá e toma uma marretada. Isso mesmo. Aí ele está saindo para fora de novo, toma outra marretada. Em algum momento aquele prego vai parar de sair para fora, né? Então, se você de fato vê, né, esse padrão na sua empresa, esse comportamento, minha sugestão é deixe o preguinho, ajude esse preguinho a sair para fora, né? Muita coisa legal pode sair dali. Agora voltando, né, no que o Leandro comentou, pode parecer um pouco até meio clichê, mas que eles falam, pô, vocês apanham muito, né, para implementar. Tem essa questão meio clichê que eu vou falar agora, que é assim, puxa vida, depende do apoio da alta liderança. De fato, na minha posição hoje, esse apoio é muito forte, né? Eles entendem o setor de inovação como um setor transformacional. Ao mesmo tempo, né, eles permitem com que, né, a gente possa errar e errar rápido, pedem como contrapartida que eles tenham muita clareza de tudo que está acontecendo, para que de fato a gente identifique um erro rápido. Porque se eu for lá e eu me abraçar naquela minha solução e falar que é a melhor solução do mundo e eles não terem a transparência de que de fato aquilo não está funcionando tão bem, aí eu quebro todo o meu próprio discurso, né? Então, ao mesmo tempo que eles abraçam a causa, em contrapartida eu, né, como gestor da inovação, tenho que de fato dar muita transparência e não me abraçar nas soluções, assim, abraçar nos desafios que eu quero resolver, mas não numa solução específica. Isso talvez é o mais importante. Até E para dar aí, volume, né, Calvin? Porque aí são você, N inovações que você vai ter que acabar implantando, e não vai ser uma que você vai se apegar e falar, ok, essa aqui por alguma razão não pegou. Tem que ter o desprendimento de soltar a ideia, tudo que foi preparado, a estrutura, e seguir para as próximas, porque inovação acaba sendo quantidade. Então você vai acabando ter muitas ideias, alguma vai pegar e vai ser muito legal. E vai crescer, vai fomentar, tudo mais. Uma pequena inovação muito trabalhada, às vezes ela estressa, ela não cria, porque, enfim, por algum contexto do mercado ou do momento, pode dar errado. Então o lance é ter muitas ideias, muitas inovações ou muitas ideias de inovações que você deixa lá plantada e vai colhendo à medida que elas vão brotando. isso que o Leandro falou é muito interessante, né? É o conceito dos funis da inovação. Às vezes a gente precisa de 100 ideias para gerar um resultado a ser implementado que vai ser tangível. Metodologicamente falando, assim, quando a gente pensa nesses funis, né, tem algumas etapas dos funis que são interessantes da gente considerar quando faz qualquer projeto de inovação, né? Em geral, né, as grandes empresas, quando começam a querer inovar, elas começam a mapear grandes territórios, assim, puxa, para onde que eu vou? A gente usou o exemplo aqui do IoT. Pô, o território de IoT. Então, faz um radar dessas tendências e desses territórios. É a grande boca do funil, assim, esse radar de tendências. Para onde vamos? Vamos mais ou menos para esse canal. Então, a gente vai para IoT. Tem uma segunda parte do funil que é dar um mergulho nesse território. Esse mergulho no território, basicamente, ele se reflete onde a gente começa a olhar para esse tema e explorar os desafios que a gente tem dentro de casa. Então, puxa vida, como que a minha empresa pode gerar um IoT que transmita dados muito mais rápidos e mais confiáveis? Esse é meu desafio. Como que eu consigo uma malha de poços inteligentes, né? Enfim, qual que é meu desafio? Esse é meu desafio. Beleza, então eu já sei o que eu quero buscar.
A partir do desafio, você começa a ter ideia. Então, vê que às vezes a gente pensa que inovação é dar ideia. Dar ideia, nesse contexto que eu falei, é a terceira etapa. Tá. Antes de eu começar a querer dar ideia, eu entendo as tendências, os territórios, eu mergulho em qual é os meus desafios relacionados a esses territórios, e aí sim eu começo a dar ideia. É a etapa de criação de oportunidades que a gente fala, né? Uma vez criadas essas oportunidades, aí começa um momento de validar as oportunidades. Beleza, dei um monte de ideia. Pô, essa ideia junta com essa, isso aqui ganha escala com isso, começa a criar os conceitos de o que você quer implementar de fato. Você vai lá e valida aquilo, né? Para validar, né, validado isso, a gente chega numa outra etapa que a gente chama de POC, né, Proof of Concept, prova de conceito. Essas provas de conceito, elas têm uma especificidade, elas podem querer testar se há um valor nesse conceito, nessas ideias, ou se há uma aderência técnica. Certo. Se eu quiser testar se tem valor, eu uso o que o pessoal chama de MVP, que é o Minimum Value Product. Eu crio um MVP, um produto mínimo viável, Certo. e vejo se aquilo dá valor para o meu cliente, tanto interno quanto externo. Se eu tenho dúvida técnica se aquilo vai funcionar, vê lá, o poço inteligente. Puta, será que vai caber no poço? E a antena fica onde, né? Eu tenho uma dúvida técnica, eu crio um protótipo. Né? São métodos diferentes de testagem, né? De criar essas provas de conceito. Entre essas etapas todas, né? Enfim, só para finalizar, da prova de conceito eu vou para a implementação. Né? A implementação é de fato quando o negócio funciona, quando começa a monetizar e a coisa é onde todo mundo quer chegar. Entre essas etapas, existem momentos de validação com o nosso cliente, vamos dizer assim. Essas etapas, né, que o Leandro falou ali, são os PITs, onde a gente cria momentos entre as etapas que a gente vai lá e apresenta até onde a gente já chegou. Em geral, quando surgiu esse termo pitch, né, que é um discurso, né, ele surgiu num termo maior chamado elevator pitch. Que assim, você falar alguma coisa para alguém enquanto você está no elevador. Então você vende a sua ideia no tempo de um elevador subir. Até é engraçado quando existem esses pitches, tem um monte no YouTube, se você te pesquisar, são momentos de 5 minutos. Você precisa, em 5 minutos, vender toda aquela sua ideia, aquele seu conceito, tirando da premissa que o cliente é um cara ocupado, o CEO é um cara ocupado. Então você tem que rapidamente conseguir transmitir o valor que aquilo tem e se de fato aquilo é viável ou não. Então existem esses momentos dos pitches. Então você veja, né, que são coisas, nomes bonitos, diferentes, né, mas para coisas que são do dia a dia, né? É uma apresentação, obviamente que ela tem um formato específico de 5 minutos, 10 minutos, enfim, por ter, né, essa visão de quando criou-se o método, essas pessoas elas são ocupadas, elas não querem ficar ouvindo você falar 1 hora para chegar no último slide e você falar, isso tem valor ou não tem, né? Já fala, o valor é esse, faz isso, o custo é esse. E aí, Sim. topa ou não topa? Sim. Aí vem as perguntas, né? Enfim. Mas é basicamente aquilo, né? A gente tem que debruçar em vários territórios, mergulhar nas nossas dores desses territórios, criar todas as ideias, validar se essas ideias fazem sentido, criar as provas de conceito para implementar. Então, a gente pode ter 1000 territórios que vão chegar em 100 dores, que vão chegar em 10 ideias, que vão chegar em 3 validações, chegar em 2 POCs e uma implementação. Por isso que é o funil da inovação. Né? Certo. Perfeitamente. E as dores, que é a etapa que eu mais gosto. Enfim, a dor é você vai resolver um problema, né? Se tá tendo algum problema, alguma coisa que às vezes as pessoas nem entendem que é um problema, às vezes não é nem uma piada que é um problema, mas ou uma pessoa com a visão de fora, ou com conhecimento, ou sei lá, não conhecimento, mas tipo, que consiga imaginar acontecendo de outra forma, faz todo esse funil que o Calvin comentou, e de fato, quando você posiciona para sua diretoria, enfim, para quem está suporte para inovação, posicionar tudo isso e ver esse problema é um problema para você, né, para a diretoria que tem um impacto grande. Se solucionar ele, vai custar tanto, custar tanto em tempo e dinheiro, né, e risco, e vai solucionar e vai trazer tal resultado. Isso é interessante para você? A empresa quer isso de fato? Quer solucionar? Geralmente, sim, porque é ponto de melhoria, vai ser um monte de coisa legal, assim. Então, saber
fazer esse pitch elevator, né, que é, encontrei meu CEO aqui no térreo, vou ter até o 15º para falar com ele, e solta, tem competição na internet, é genial, depois vocês procuram aí. É uma coisa bacana, porque você, de fato, para falar em 5 minutos, tem que estar muito bem entendido desse problema. Então, só quem sabe muito bem a fundo desse problema sabe falar, e quem pensou em N formas de melhorar a solução, tal, só que consegue apresentar de uma forma rápida e convincente, com paixão, né? Geralmente tem que ter bastante paixão no pitch. Então, eu acho que, voltando, né, para a estrutura da empresa e tudo mais, a diretoria deve ter interesse nisso, e também as pessoas que vão ser os inovadores, o preguinho falando para fora lá, vai ter que arrumar algum caminho que tentar não ser martelado. Ele vai acabar sendo eventualmente, mas tentar fazer uma amizade com o martelo. E quem que é o inovador, né? Qual é o perfil do inovador? Que competências ele tem que ter? Que habilidades ele tem que ter? Ele tem que ser um gênio? Ou ele é uma pessoa comum? Ele tem que ele tem que ser um engenheiro? Ou é ruim que ele seja um engenheiro? Porque o engenheiro, como nós três aqui, costuma ser mais metódico, né? E pouco propenso a mudar. O cara não pode ser velho, tem que ser jovem que nem vocês, ou pode ser velho, o velho não inova, só o jovem. Quem é esse profissional inovador, hein? Tem um podcast que eu sigo muito que tem um título genial, assim, o inovador é o inconformado, né? E esse inconformado, tem o podcast do Ivan Moré, você deve conhecer ele, enfim, trabalhando na Globo e tudo mais, podcast genial, chama Desobediência Produtiva. Então, esse título já se autotitula, assim, já explica quem são os inovadores. São aqueles que são inconformados, eles querem desobedecer, né, alguma regra imposta, alguma coisa imposta, assim, mas não quer também ruir o sistema. Esse cara quer fazer uma coisa produtiva, ele quer melhorar o processo. Então, esse inovador, esse inconformado, que vai criar uma coisa melhor, né, para produzir melhor, esse é o perfil do inovador, e eu enxergo assim. Eu gosto de pensar nesse perfil inovador olhando para duas vertentes, né? As soft skills e as hard skills. Né? Como soft skills, né? Aquilo que a gente tem como característica humana, uma característica própria, não uma característica técnica. Eu gosto de pensar no perfil inovador como, primeiro, o cara que ele não tem aversão ao risco, ele topa errar, né? Para ele errar não é um grande problema, mas aquilo, tem que corrigir rápido, né, os seus erros. E também gosto de pensar no inovador como aquele cara que aprende a aprender. As coisas estão sempre mudando. Inovação, o core da parada é esse. As coisas estão sempre mudando e tem que estar inovando. Então, assim, não importa o que eu sei hoje, importa que eu sei como saber algo que vai aparecer no futuro. Existem formas e formas de fazer isso, né? Hoje em dia a gente tem aí 1 milhão de informações, o mundo está recheado delas. YouTube, as plataformas de aprendizagem online, Udemy, Coursera, podcasts como o do Marcos Tanaka, né? Que a gente aprende muita coisa toda semana. Então, assim, a gente está disposto a aprender, está o tempo todo se reinventando, né? Se sim, muito possivelmente esse cara vai ter o perfil do inovador. E por fim, esse cara, né, que como era eu lá atrás, que eu só entregava as coisas no final do processo, hoje em dia não mais, né? O perfil do inovador é aquele que tem pequenas entregas rápidas, incrementais, né? Vai mostrando o valor daquilo que está criando e sempre muito próximo da necessidade do cliente. Consegue corrigir a rota sem ter uma dor. Puxa, eu tomei um feedback negativo, né? Tudo bem, tomei, que legal, que bom que isso aconteceu, porque agora eu já consigo corrigir. Em termos de hard skills, Marcão, isso varia muito, né? Varia de tempos em tempos. Mas hoje, né, eu vejo assim que a gente encontra pessoas técnicas, né? O perfil técnico de inovação, ele passa muito pela turma de desenvolvimento, né? O programador clássico, né? Certo. Aquele cara que sabe fazer programação. Tem muita inovação que surge no formato digital, né? Talvez boa parte das inovações, vou dar um chute, né? Uns 80% das inovações que a gente vê no nosso mercado tem uma abordagem digital envolvida. Então, esses perfis técnicos de desenvolvedora são muito importantes. A partir de IoT, que a gente já falou bastante, né? O cara lá do controle e automação, né, que é quem sabe fazer muito bem esses materiais de IoT, toda a parte de análise de dados, né, os analistas de dados, que não necessariamente são os desenvolvedores, né,
Então a turma aí que a gente fala bastante de machine learning, né, aprendizagem de máquina, usar os dados antigos para me simular um comportamento que eu entenda que ele se repete cada vez que aquele comportamento ocorre, né? Então aprender com os dados históricos. Então a gente tem aí, né, uma série de perfis mais hard que hoje são mais bem vistos em inovação. Nada impede que lá para frente surjam, né, novos hard skills e é bem possível que isso aconteça, né? Então eu vejo dessas duas formas, mas eu gosto muito da abordagem do Leandro também, o inconformado de fato, né? Quem não está acomodado com o status quo, lá, o modus operandi Ele quer atual. sair da tábua. Vamos sair da Exa- tábua. Nem que eu tome uma pancada aqui. Exatamente, isso aí. E uma coisa legal, né, Tanaka? Se eu pensar desses inconformados, seguindo a linha que o Carl falou, tem inconformados que eles não têm o conhecimento. Então eu falo, cara, não é possível que a gente faz isso. Tá inconformado, mas não tem vamos falar assim, o repertório, né? Vou falar bem alta. O repertório para pensar em outra forma de fazer. Então, seguindo, né? Não vou explicar rápido, porque a gente já falou no podcast de gerações, aquele conceito do T, né? Então, tem que ser a perna do T é sua especialidade, a cabeça do T aqui, a parte de cima, é o seu conhecimento amplo. Então, imagina, porque para inovar, primeiro tem que conhecer um problema, então você tem que estar específico, né? Você tem que ter a perna do T bem ali consolidada, mas tem que ter inputs de outras áreas. Porque, seguindo o que o Carl falou, se você não tiver esse input, se você não tiver conhecimento do petróleo, ou conhecimento, sei lá, do que fazem nos Estados Unidos, ou que fazem em outros países, você não vai ter como solucionar isso aqui. Então você vai ficar um inconformado sem solução. Sei. Então, é só um desobediente. Então, tem que ser produtivo. Tem que achar as coisas, achar esse input e adaptar para o seu problema e aí criar uma solução inovadora, nova, diferente, porque você conseguiu absorver de outras áreas. Você fez essa combinatividade, vamos falar assim, seguindo o Murilo Gun também. Você combinou as soluções para o seu problema e achou uma solução nova. E o que vocês veem de inovações no GAC? Então, a internet das coisas, dentro da remediação, a telemetria na remediação é uma delas e já está meio consolidado. O que vocês imaginam que vai acontecer ou que vocês já estão vendo acontecer de inovações, pequenas inovações ou grandes inovações no GAC? Pode ser na remediação, pode ser na investigação, mas pode ser também na estrutura da empresa. Porque um cara me falou um negócio um dia, que agora eu falando com vocês, me vem à mente que aquilo era uma inovação. Ele fez um script de modo que ele fazia o CAD automaticamente já desenhar um negócio que ele tinha pegado do PDF, do Excel, sei lá. Fazia o CAD automaticamente fazer alguma coisa. Então isso não é nem investigação nem remediação, é simplesmente uma forma nova e melhor de fazer uma atividade que ele fazia na consultoria. Então, o que vocês veem acontecendo por aí? Eu gosto de pensar nas tecnologias habilitadoras, né? Tecnologias que habilitam a inovação. Quando o exemplo que você deu do CAD, o script, isso é uma tecnologia que a gente chama de RPA, Robotic Process Automation, automação de robótica de processos. Basicamente, você for lá para o computador executar uma série de atividades numa linha lógica e te facilitar a vida, né? A parte de scripts, ela é muito conhecida, né? O pessoal que trabalha com ArcGIS, puxa vida, o ArcPy, né? O Python dentro do ArcGIS é um negócio super famoso, eles automatizam muita coisa, é uma das linhas sim. Então RPA, de fato, né, é uma das linhas muito interessantes. Existem ferramentas próprias para isso, mas não necessariamente, né? Puxa vida, o Python, como eu falei, é uma linguagem de programação, não é uma ferramenta específica que resolve muita coisa em RPA. Assim como eu tenho o UiPath, Automation Anywhere, né, outras ferramentas muito mais robustas de mercados que também habilitam as inovações dessa linha, né. Então, quando a gente fala lá, como eu falei, as tendências, né, a primeira parte do funil, RPA poderia ser uma delas. Uhum. Outra, por exemplo, drones, né. Drones aí já é uma tecnologia um pouco mais consolidada já, né, mas que ainda possibilita algumas inovações. Quando a gente acopla um drone a uma câmera multispectral, a gente consegue enxergar o infravermelho. Sim. Com o infravermelho, a gente consegue enxergar a saúde das plantas. A saúde das plantas pode estar ligada a uma contaminação que está abaixo delas.
talvez entender usando aí a saúde da clorofila para uma gramínea onde está minha pluma de benzeno. Certo. Pode ser. Posso acoplar um drone, um equipamento de geofísica. Isso, eletroresistividade, isso aí existe, assim, né? Não na nossa área, claro. Exato, a gente pode fazer esse tipo de movimento, né? E aí ter vamos dizer assim, uma geofísica em altíssima resolução numa área muito maior do que a gente conseguiria fazer sem ele, né? E ter uma visão muito maior. Outra tecnologia habilitadora, impressões 3D. E aí, puxa vida, a gente começa a pensar o que dá para fazer com impressora. Dá para fazer muita coisa, né? Peça de campo de reposição N, né? Cenas dos próximos capítulos, mas já estamos conversando com o Marcão de imprimir em 3D a caixa UV do Marcão, que está lá numa das aulas dele, né? Sim, então, sim. veja, sai da madeira e vai para o plástico, muito mais leve, modular, né? Então, impressora 3D por si só, ela não é muito inovadora, mas as aplicações que a gente dá para ela, se forem mercadológicas, vão ser, né? E por fim, talvez uma que é muito interessante, mas ainda há uma certa incerteza e insegurança em como fazer a aplicação mercadológica, que é o famoso metaverso, né? O pessoal fala-se muito de metaverso, quando se fala de metaverso, em geral lembra-se do Mark Zuckerberg, os bichinhos e tal, mas na prática, no nosso dia a dia, né, a gente tem uma aplicação direta que é assim, o sonho de muita gente do GAC, que é colocar aquele óculos e ver a pluma, né? Isso de fato é algo que dá para fazer usando essa tecnologia. Não é a tecnologia do metaverso, mas tecnologias paralelas, né? O BIM, a questão dos desenhos e modelagens 3D, né? Mas que na prática, né, só muda o nome ali no final de metaverso para outras coisas. Então tem essa parte das realidades aumentadas, realidades virtuais, que podem ser gerados a partir daí, ao mesmo tempo que tem aí onde eu vejo um poder muito grande para a nossa indústria, que de fato é uma das linhas que eu acho muito interessantes, que é o que a gente chama de Digital Twin, que são gêmeos digitais. Basicamente, o metaverso nada mais é que um gêmeo digital seu. Sim. Por que eu não posso ter um gêmeo digital da minha operação? E aí conseguir entender ali a disposição das fontes de contaminação, dos meus tanques, motores, bombas, ao mesmo tempo que eu entendo a dispersão dos meus contaminantes, tudo isso num único ambiente, com os dados todos centralizados nesse ambiente, né? Então, para mim, o grande poder hoje, assim, de fato, dar um upscale nos nossos modelos conceituais é através dos Digital Twins. É uma tecnologia habilitadora que uns podem chamar de metaverso, Digital Twin, Smart Plant e por aí vai, mas que na prática nada mais é que uma representação no mundo virtual de um ativo real ou de um passivo real. Tá? É o upgrade das plumas no Surfer ou do 3D no Voxler, por exemplo. Exatamente. Essas plumas também ligadas aos ativos construídos industriais que estão ali em volta delas. Consigo fazer associações, por exemplo, se um tanque romper aqui, o que acontece ali, e ao mesmo tempo que a gente colocando essas tecnologias de IoT e tendo real time, né, o que o modelo conceitual quer dizer. Puxa vida, é uma pluma que está aqui mesmo hoje, nesse momento, qual que é o meu nível d'água? Meu nível d'água é esse. Ah não, agora é aquele, né, e vai mudando. E a parte bacana disso, né, que as tecnologias, essas que o Calvi citou, a parte de transferência de dados, né, com IoT, tem rede LoRa, pode ser Wi-Fi, sei lá, 5G, enfim, tudo está aí, já está no mercado, já está bem consolidada, todos os softwares de BIM, enfim, tudo isso já está pronto. Sim. Então, às vezes, então por que não tem? Pois é. Por que não tem? Então, aí vamos, beleza, para fazer isso, tem que ter o IoT, temos IoT. Qual a parte importante do IoT? Por exemplo, a sensorização. Sim. Então, existem sensores? Tem alguns têm, outros não tem tanto. Os que têm, eles resistem ao ambiente úmido, enfim, contaminado, super, não sei, pode ser que sim, pode ser que não, ou às vezes não tem tecnologia. Então, um ponto que eu vejo crítico, vamos falar assim, toda a parte já avançada já existe. A parte básica que é tipo, alguém vai... Pegar o dado. Né? Pegar esse dado com uma qualidade minimamente razoável, né? Porque até pega por pouco tempo, depois queima, sei lá. Então, pegar um dado minimamente razoável é o que pode promover tudo isso acontecendo, né? O que o Alvin falou. Porque se não tiver a base, todo o resto já existe, já está aí, poderia estar usando, mas não tem a base. Então,
Eu acho que o desenvolvimento de sensores está muito em alta. Teve, obviamente, o problema da pandemia e tudo mais, teve a crise dos sensores aí, dos microprocessadores, mas tirando isso, está crescendo a adoção, então, tanto em pesquisa quanto em empresas consolidadas fazendo produção em massa de sensores mesmo. E quanto mais pessoas souberem a problemática, vai surgir a solução para ele. E isso que, na verdade, é o ecossistema. Então, se empresas que são produtoras de microchips, de microsensores, soubessem da problemática da área contaminada, eu preciso de um sensor que lê os parâmetros XPTO em campo mergulhado na água. Sim. Então, Uma a coluna empresa que d'água de 3 desenvolve metros, sei lá, 5 metros. nem imagina que isso é um problema, mas nem passa na cabeça. Para Exato. ele, tipo, sei lá, tô respirando. Então, sensores, por exemplo, de vapores, de ar, tem bastante, tem a rodo, mas que não resistem, enfim, tem uma série de problemáticas. Então, tá vendo? Por isso que existe o ecossistema. Se profissionais que soubessem essa área tivessem conhecimento sobre a nossa área, né, de GAC, daria para ter essa ligação, essa ponte, e aí aconteceria. O que não acontece muito hoje, porque nossa área é um pouco restrita, né, de conhecimento do público em geral. A gente conhece muito bem, porque estamos permeados nela, mas o público em geral é uma área de pouco conhecimento. Você vai falar de meio ambiente, vai desmatamento, que tem uma porrada de sensor de desmatamento, lá os drones do IBAMA, tudo mais. Vai para outro sensor lá, enfim, para outras áreas de grandes desastres, também tem uma porrada de sensor. No que o mercado, de forma geral, enxerga, o mercado, né, pensando agora como um todo, não só GAC, enxerga como problema, aparece uma solução e já adota uma solução. Na nossa área, que está um pouco limitada, um pouco restrita, as soluções dependem muito de pessoas interdisciplinares que saibam a nossa área e consigam extrapolar para outras. Por exemplo, o Calvi com o Machine Learning, que entende muito bem da nossa área e consegue programar também uma macro, que desonra. Consegue codar também um código aí com o Machine Learning. Então, depende muito disso. E como é pequeno, se comparado com outros, demanda um pouco mais de tempo para isso acontecer e mais energia. Então, por isso que o ecossistema é uma coisa importantíssima para fomentar essa inovação, para ter essa troca de tecnologias diárias. E o que vocês... duas coisas. O que vocês dão de conselho para aquele inconformado que está no GAC fazendo as mesmas coisas, tal? O que ele deve melhorar ou para onde ele deve caminhar para ser um inovador e fazer o que vocês fazem? E o que vocês precisam que melhore no ecossistema? E quem no ecossistema? As universidades ou as consultorias mesmo, ou o órgão ambiental? Então, que conselho e o que vocês precisam? Excelente, Marco. Acho que o primeiro conselho é para os inconformados e tal. Mandem o currículo para mim. Brincando, tô brincando. Acho que aquilo lá não esmoeça, né? Em geral, o nosso mercado, ele como a gente falou, é mais defensor, mais fast follower. As marteladas vão vir, né? Não esmoeça, né? Acho que aquilo lá mostra a sua solução incremental rapidamente, erre rápido, vai mostrando o valor do que está fazendo e encontre alguém, né? Como eu falei lá, a alta liderança é muito importante. Encontre alguém que compre, né, essas suas ideias. Acho que isso é algo importante. Acho que em termos de mercado, assim, o que falta, ainda nosso mercado ele é pouco colaborativo entre si. A gente tem uma dependência muito grande do órgão ambiental para tudo. A gente não entende que a gente pode, né, se unir e conversar, obviamente, junto com o órgão para propor novas soluções inovadoras e trazer. Às vezes parece que é uma atividade muito específica. A tal consultoria tem que ir lá e fazer esse movimento, né? Puxa vida, não, né? A gente pode pensar em conjunto. Aí até aquela máxima que eu falei lá, puxa vida, nosso mercado não está próximo, por exemplo, das empresas de tecnologia. As empresas de tecnologia, né, elas têm toda a questão de segurança de dados delas, mas elas têm as APIs que você consegue conectar uma plataforma a outra. Então, se você desenvolver algo na plataforma do Google, você consegue ter um conector que conecta da Microsoft. Então, elas já perceberam que às vezes se ajudar faz mais bem do que mal, né? E para a gente vale a mesma coisa. Acho que de fato a gente tem um poder grande, né? Que, enfim, esse meio de comunicação que se tem feito ajuda demais a gente quebrar alguns paradigmas e mitos na nossa área. O próprio Senac, como eu já falei, é incrível, né? Traz muita gente muito próxima, as conferências, né? Põe todo mundo para conversar alguns temas. Isso de fato é muito importante. Mas ainda
precisamos de mais. Eu acho que é uma virada de chave das grandes consultorias, das médias, das pequenas, de olhar para todas aí como um grande parceiro, né, para solucionar as questões ambientais, né, muito mais tá ali se apoiando do que brigando no dia a dia, porque de fato a gente conhece muito bem as causas, as soluções dos problemas. A gente sabe que a gente tem um bolo muito grande que vai crescer muito ainda, muitas áreas contaminadas aí no Brasil, que se todo mundo, né, tiver um bom perfil, uma boa competência técnica, tivermos todos nos ajudando, só tende a crescer, né, essas parcerias e os projetos ambientais. Então, a minha mensagem é essa, Marcão. Beleza. E aí, Leandro? Pro inconformado, assim, para o ecossistema, o Caio falou uma coisa muito legal do órgão, eu já vou falar do inconformado, mas sobre o órgão, né, que ele seta as regras, né, do jogo, vamos falar assim, e às vezes a gente segue essas regras à risca, e às vezes coisas melhores podem até ser feitas, mas porque não tá no padrão ali, não tá nas regras do jogo, ela não é feita. Então, ter essa argumentação com o órgão, é quase essa coragem para falar assim, ó, não, fizemos de uma forma diferente, bem defensavelmente, tecnicamente, aqui com, sei lá, vamos seguir o exemplo do carro, uma porrada de sensores, uma porrada de dados, e sem um dado analítico. Tipo assim, eu consigo segurar tecnicamente, validado estatisticamente um dado, sem ter um dado analítico, mesmo que o órgão peça um dado analítico, um laboratório acreditado. Então, é umas brigas que precisam ser compradas, vamos falar assim, ou não compradas, mas argumentadas, que depende de uma pessoa, na verdade, um conjunto de profissionais que tem que manter essa postura na criação de soluções que sejam defensáveis para pensar em evoluir o mercado. Porque enquanto você quiser subir uma escada e tiver uma parede em cima, você fica batendo a cabeça nessa porta, nessa parede em cima da cabeça. Então tem que abrir isso, né? Enfim, com diálogo, conversando, inovando, defendendo. E naturalmente tem mais força quando está todo mundo em conjunto, né? Ô, Então, Leandrão, e por que não pensar no órgão ambiental, naquele funil, né, na etapa de validação da oportunidade, ele como o pitch, a gente vai fazer o pitch para ele, a gente valida, né, puxa, faz sentido isso, vamos junto construir, e a hora que ele falar assim, a gente vai lá e implementa, aí coloca o sensor para tudo quanto é lado mesmo, posso mapear só um ou outro ponto analítico, por que não, né, pensar no órgão como esse nosso grande aprovador aí da inovação. E ele tá aberto, né, Calvin? Igual aquela classe que a gente falava, porque, né, até seguindo o que o Tanaka falou antes, porque a gente vai, o que é a nossa solução? Entregar o relatório? Não, nossa solução é entregar uma área descontaminada, né, solucionar o problema do cliente. Então, às vezes, pro órgão, fala, gente, se a gente parar de entregar relatório dessa forma tradicional, bem tradicional, que era em papel até pouco tempo atrás, então, né, se a gente mudar essa forma, porque a gente tem que pensar no nosso problema. Nosso problema é água, solo contaminado, avaliação de risco à saúde humana, a avaliação de, né, o risco à saúde humana, o risco ecológico, a escassez hídrica. Então, a gente tem que pensar no problema. É que ainda não é um problema, felizmente não é um problema, né? Porque a gente não tem problema de escassez hídrica, mas eventualmente vai acabar sendo. E daí a gente vai ter um monte de áreas aí que a gente não resolveu, não vai poder usar essa água. Então, tratar isso como solução do problema e apresentar uma forma legal para isso acontecer, envolve conversar com o órgão, envolve conversar com todos os consultores, que são os solucionadores no caso, e a população, né, que são os representantes das empresas e tudo mais, saber disso e como que solucionar, para comprar essa problemática e solução para isso acontecer. Isso pensando como um todo, né? E os inconformados, agora falando deles, né, eu estava falando um lapso aqui que eu tive do órgão, mas dos inconformados, vamos se unir, né? Primeiro, tem que se unir, porque é legal ter essas trocas, né? Então, tem N pessoas aqui que infelizmente mudaram de área, porque tem áreas que valorizam muito esses inovadores que tem essas skills que o Calvin comentou. Então, que sabe fazer, programar alguma coisinha legal, sabe analisar os dados, tudo mais, e acabaram muda de área, né? E vão para áreas que pagam um valor maior até às vezes. Então, a gente acaba até perdendo inovadores com essas skills para outras áreas do mercado. Primeiro, vamos se unir aqui, né? Tentar promover um valor, né, no que a gente faz, para até isso refletir também do que é pago, né? Porque, enfim, sistema capitalista, enfim, vocês sabem muito bem como funciona. Para promover isso, para continuar aqui e voltando, e para ter essa coisa coletiva.
né? A gente conhece muito bem, fugiu a palavra agora, Calvin, como é que funciona? Que é um monte de gente junta para fazer uma solução, que Consciência faz... coletiva? Não, Hackathon, um não tem isso? hackathon, então Ah, tá. Eu até manjo pra caramba, mas vocês estão pensando que fugiu. Que isso você conversa, você expõe as ideias, você conversa com um monte de gente, com um monte de áreas assim, que tem conhecimento, né, mínimo da causa e consegue trazer soluções, mover o mercado. Então, por que não fazer uns eventos desses que iria promover, nossa, um avanço gigantesco, em vez de ficar segurando a ideia, segurando a solução. Cara, não é mais a época disso. O mercado, obviamente, vai valorizar, né, quem inovar mais e tal, mas depende muito da velocidade do que isso é feita. E é muito melhor que isso aconteça, que melhore, do que todo mundo ficar travado aqui na Idade Média. Que seja competitivo, que tenha competidores aí e para promover essa evolução. Então, para os inovadores aí, para os inconformados, seus padrinhos aí, conversa com quem tem interesse. Se não tiver interesse, bom, vai para outra casa, pula aí de empresa, manda o currículo aí manda o currículo pro Calvin, pro Leandro aí que tem interessados, e estudar, e estudar muito, assim, tem que estudar bastante. Aí tá aí Calvin como exemplo aí, que cada dia é uma enciclopédia, tipo, nova aí, detonando todos os códigos que saem novos. E, enfim, de N áreas, e lembrando sempre da nossa problemática, por que a gente está fazendo isso, né? Excelente, muito boas dicas. E agora, assim, a gente vai se aproximando do final, né? Estamos nos aproximando do final. Eu queria que numa conversa de elevador aí vocês defendessem a ideia que a inovação é importante no GAC. Quer começar, Leandro? Difícil, hein? Calma aí que eu dava uma pensada. Puxa vida, né? Minha empresa vai perder a relevância, ou eu vou perder meu emprego por conta da inovação? Não, mas a sua empresa vai perder relevância e mercado, ou você vai perder seu emprego por pessoas inovadoras. Né? Então, isso é uma constante na história da humanidade, não vai deixar de ser nunca. Tá aí a história que o Leandro falou da Blockbuster, né? E a nossa indústria, ela tem, né, um potencial muito grande de automatizações, digitalizações e inovações de forma geral, que permitem sim que existam, né, no médio prazo, não vou falar no curto prazo, mas no médio, ao longo prazo, uma possibilidade de entrar novos players aí que a gente não espera e transformar completamente o nosso mercado. Aquela frase que você falou, Tanaka, até para fechar o último podcast que eu gravei com você, que o novo sempre vem. E o novo vai estar vindo, já chegou, já está atropelando todo mundo. Então, a gente tem que estar sempre com essa mente aberta para inovar, para mudar, para fazer melhor. E lembrando que o nosso trabalho tem um fim nobre. Isso que eu sempre gosto de citar assim, que o nosso trabalho é nobre. A gente está resolvendo um problema da humanidade, um problema local, né? Mesmo que cada partezinha do seu trabalho seja pequena. Então, a gente tem um fim benéfico para o planeta. Então, se inovar vai fazer isso ser feito de uma forma melhor, mais rápida, mais eficiente, então esse já é um excelente motivo para isso acontecer, mais barato, enfim, por N razões já é o principal, assim. Enfim, e não se arrepender, não ficar alheio ao novo. Então, como sempre tem mudanças enfim, da sociedade, das ideias, tudo mais, é bom aprender, sempre estar renovando a cabeça e trazendo coisas novas aí para o nosso modo de pensar. Beleza. Plim, o elevador aqui. Plá, abriu a porta. Coisa mais filosófica, né? Eu queria conhecer coisa mais filosófica. Eu adoro pitches. Realmente, quem puder ver depois competição de pitch em 3 minutos assim no YouTube, que é super legal o pessoal fazendo, assim, é genial. A gente faz pitch direto, né, Calvin? A gente toda semana tem uma. Vive na base do pitch. Bom, pessoal, então agora nós vamos encerrar aqui o nosso podcast. Eu queria que vocês deixassem então uma mensagem final para os nossos ouvintes sobre o tema que tanto agrada a vocês aí. Tanaka, eu queria só falar uma coisa antes. Claro. Você é um ótimo exemplo de inovador. Antes de caminhar para o encerramento, você é o exemplo assim da inovação, porque você aplicou. Não estou falando do podcast ainda, isso também, mas as próprias soluções que você trazia, né, quando você tinha empresa de sondagem e tudo mais, até um modo de ensinar, você pegava soluções, aplicava na nossa realidade, entendia bem a problemática. Então,
E até onde eu te conheço, você não programa nada, né? Você não está codando, assim, mas você conseguiu trazer soluções que são muito programa em aplicáveis. Pascal, mas isso já faz uns 30 anos atrás, né? Eu acho que também deixa para os jovens aí, para o Calvin, para o pessoal da Coda. Mas isso é muito bacana, porque a sua mente, né, funciona de uma forma que traz soluções, desde da parte de vapores, da parte de solo, e agora também se renovando com podcast, com conteúdo, que era uma necessidade do nosso mercado, todo mundo sabe disso, todo mundo sentia essa falta. Enfim, que você veio aí suprir ela, fazendo de uma forma fenomenal e muito trabalhosa, imagino também, com certeza trabalhosa, mas que é gratificante, imagino da sua parte, da nossa parte também, estar participando e estar convivendo com isso. Se tem uma coisa que vale mais a pena, né, dá para citar, sobre por que inovar, é que coisa gostosa. Isso está acontecendo agora, está vivendo isso nesse momento. Então, fale você como inovador, o que você sentiu também nessas mudanças que você teve que foi forçado, ou sei lá, que você foi simpatizando e foi adotando. A gente realmente é um pouco mais pro maluco, né, do que pro inovador, e a gente talvez não se encaixe muito no conceito inicial. A gente tem as ideias para fazer alguma coisa melhor, mas nem sempre isso é viável, né? Então não é um produto viável economicamente, talvez por causa do mercado, talvez por minha própria culpa, é um misto de tudo isso aí, né? Mas é um pouco do que você falou. Desde que o meu pai tinha empresa de sondagem para mineração, eles já pensavam em fazer ferramentas melhores para facilitar o trabalho bruto, que é uma sondagem, né? Quando eu vou lá, eu também, só que numa outra vertente, né, eu falo, puxa vida, eu leio sobre o Volst, né, puta, um negócio legal, mas ele irradia uma, né, radiação ultravioleta e daí ele absorve. E se a gente fizer ultravioleta com as amostras de solo que nós já temos, né? Então, é um negócio simples e que todo mundo pode usar. Agora, comercialmente, isso não é um produto viável, não tem como vender isso, né? A caixa, até vende uma ou outra caixa, mas não é um negócio, né? Aquecer a amostra de solo também é uma metodologia que eu não tenho como vender, eu vou vender um aquecedor de marmita, né? Então, talvez eu fique um pouco mais do lado do maluco que tenta solucionar algumas coisas, mas não existe uma viabilidade. Mas vocês têm razão, que é um negócio muito legal, né? Então, a gente dá a nossa contribuição para algo que é muito importante, que é a reabilitação de áreas contaminadas, né? A melhora do planeta e tal. E do podcast, poxa, obrigado pelas palavras e dá um trabalho do caramba, realmente, mas é muito legal, meu. Puxa, eu passo a conhecer melhor muita gente legal, muita gente me dá retornos dizendo que aprendeu uma coisa e quer tirar uma dúvida, então é uma coisa bem legal, sim. Não, legal. Da minha parte aqui, eu acho que o que eu gostaria de trazer, né, como última mensagem, estejam abertos à inovação. E algumas pessoas se fecham porque acham que a inovação só passa pelo digital. Não, né, como a gente falou, falei de métodos ágeis. E gestão, dá para a gente inovar em gestão. Puxa vida, não, mas eu tenho projetos digitais, é isso que eu quero ajudar, mas eu não sei programar. Não tem problema, você pode contribuir de outras várias formas que não programando. Você pode testar, você pode mostrar para o cara melhores caminhos, trazer uma planilhinha que está guardada ali, que tem um algoritmo que pode ajudar a pessoa que está fazendo, né? Então, assim, não se limitem, não achem que inovação é algo de outro mundo, né? Não se prendam pelos jargões do mercado, né? Eu abri que o CrossFit tem as suas siglas específicas. Tudo bem não usar essas siglas. De fato, é conseguir trazer ao mercado algo que seja transformacional, que transforme o mercado, né? Muita coisa tem sido feita. Continuemos assim, né? Vamos contribuir para o nosso mercado e, de fato, por fim, deixar esse mercado como um grande ecossistema mesmo que possa se conversar e não isolado, né? Não é um ecossistema que esteja sempre contribuindo e se ajudando aí para que a gente, de fato, daqui a alguns anos olhe para trás, né? E todo esse discurso que eu falei, poxa vida, o mercado de telecomunicação, o mercado bancário, o mercado de tecnologia, o mercado de meio ambiente. Puxa vida, ia ser tão legal, né? Se isso acontecesse. Sim. A gente tem esse potencial, a gente consegue chegar lá se a gente quiser. Com certeza.
Com certeza consegue. E é a área que, de fato, eu estou torcendo muito para que aconteça. O meio ambiente se tornar essa potência que, de fato, tem potencial para ser de todas as áreas. O GAC também está incluso nela, mas meio ambiente enfim, vocês sabem o tamanho disso. E a mensagem, né, que eu queria passar são duas, na verdade. A primeira que seja o inovador. Se não for possível, não mate o inovador que está próximo de você. A primeira seja, mas se não for conseguir, tenta não matar mínimo, o inovador. Né? No mínimo você deixa o cara em paz. Porque realmente é desafiador, assim, né? Inovar não é fácil, mudar uma forma de pensar, de fazer, assim, que está consolidada há anos. Então é muito difícil, né? Em vez de você matar uma ideia logo no começo, assim, estimule até o limite, estresse o assunto, trate da forma possível, para de fato ter um interesse em melhorar, assim, não desistir logo no começo. E a frase, né, que eu queria fechar que linka com essa que eu falei anteriormente, que a rotina é a inimiga da inovação, é a principal inimiga da inovação. Então a gente, no nosso estilo de trabalho, a gente está sempre imerso numa rotina de atividades, de fazer relatório, de fazer alguma coisa assim, de atender os estagiários mais júniores, enfim, e a gente fica imerso numa rotina e para inovar você tem que ter tempo de pensar, então você tem que sair um pouco dessa rotina, tentar se libertar um pouco dela, ver com outros olhos, ver de outra forma, para você achar de fato um problema, porque tem várias soluções, vários problemas que você nem enxerga mais, porque você fala, é assim. Sim. E na verdade é um problema que é uma pessoa de fora. E por que a gente fala que são os mais novos? Porque eles vêm com a mente fresca e vêm e falam, gente, é assim. E os mais novos que costumam inovar. Então, imagine a gente com o nosso conhecimento, que está preso na rotina, e a gente consegue ter essa visão, a gente consegue voar, assim, achar muitas oportunidades para melhorar o nosso produto, nosso serviço. Então, tentar não cair na rotina. A gente vai cair na rotina, mas sair o quanto for possível e deixar um tempo para você pensar e refletir sobre o que a gente faz. Essa é a principal dica que eu tô falando. Eu falo para mim mesmo também, que às vezes eu fico preso nessa armadilha, mas é uma coisa importante. Legal, pessoal. Poxa, muito obrigado. Gostei bastante aqui. Imagino que os ouvintes também tenham gostado. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Caso vocês tenham dúvidas adicionais ou queiram entrar em contato com algum deles, sigam os perfis no LinkedIn. É facinho, é só procurar Calvin Yost e Leandro de Oliveira. Espero que vocês tenham aprendido a desviarem das marteladas na cabeça, aprendido as diferenças entre descoberta, invenção e inovação, as habilidades necessárias para trabalhar com inovação, os métodos ágeis de gerenciamento de projetos, enfim, tudo o que você precisa para ser um pioneiro e não um defensor. Então, agora você já tem tudo para fazer o seu Pitch Elevator. Enfim, espero que todo mundo que me ouviu aqui siga fazendo parte desse grande ecossistema do GAC, onde todos ganham se todos cooperarem. Agradeço mais uma vez a atenção de todas e todos vocês. Aguardo suas críticas, sugestões, comentários, opiniões, etc. Agradeço mais uma vez aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil como patrocinadora Master, o Laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions como patrocinadores Ouro e a LabCris Análises Ambientais como patrocinador Prata. Nós da ECD Training, junto com vocês, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e para as futuras gerações. Sigam a gente no YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, assinem a nossa newsletter e fiquem conectados. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua conosco financeiramente. O site é apoia.se/ECDambiental. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.